O presidente Lula voltou a despachar nesta segunda-feira do Palácio do Planalto, após passar por uma cirurgia no quadril. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a despachar no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, depois de 3 semanas em recuperação no Palácio da Alvorada. Segundo a agenda oficial, o petista teve uma reunião às 15 horas com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A pauta não foi anunciada. Lula, de 77 anos, realizou em 29 de setembro uma cirurgia para colocar uma prótese na cabeça do fêmur direito e corrigir uma artrose na bacia. Também fez um procedimento chamado blefaroplastia para remover o excesso de pele nas pálpebras. Durante o período de recuperação, Lula ficou recluso. Na última sexta-feira, participou por videoconferência da cerimônia de celebração dos 20 anos do programa Bolsa Família. Foi sua primeira aparição pública. A recomendação médica foi que Lula ficasse 15 dias em recuperação no Palácio da Alvorada, sem receber visitas para evitar infecções virais. O presidente estava liberado para trabalhar desde que fosse de sua residência e com intervalos para sessões de fisioterapia. No começo, Lula chegou a conversar com ministros por telefone, mas não registrou em sua agenda pública. Em 10 de outubro, encontrou-se com seu chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, presencialmente. O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, informou nesta segunda-feira que os profissionais liberais, como advogados, engenheiros e contadores, por exemplo, deverão contar com uma alíquota diferenciada, menor do que a tributação geral de todos os setores. As declarações foram dadas depois que Braga se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o secretário especial da Reforma Tributária da pasta, Bernard Api. Segundo o senador, se esses profissionais fossem obrigados a pagar a alíquota geral, estimada em 25% pelo governo, eles poderiam ser obrigados a desmontar a chamada pejotização existente atualmente. Isso, em sua visão, seria um retrocesso. Desta forma, esses profissionais liberais serão outra exceção à alíquota geral para todos os setores, que pagam 40% da alíquota geral cobrada de toda a economia. O relator não informou, porém, qual será a tributação desses profissionais. Isso, segundo ele, ainda está em negociação. O senador explicou que, caso não fosse fixada uma alíquota diferenciada para esses profissionais liberais, os grandes escritórios de advogados, contadores e engenheiros poderiam ter de migrar para o simples sistema de pagamento simplificado, mas que conta com limites de faturamento. A discussão sobre segmentos que atualmente têm direito a uma tributação diferenciada é um dos pontos sensíveis da proposta em análise pelo Congresso. O relator Eduardo Braga informou que deve incluir em seu relatório uma revisão a cada 5 anos de incentivos concedidos a alguns setores da economia. O Supremo Tribunal Federal negou o abatimento de pena do ex-deputado federal Daniel Silveira. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira de abater do total de sua pena o período em que lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. O ex-congressista foi condenado na ação penal a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. De acordo com o ministro, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares no processo penal, não prevê a possibilidade de desconto do tempo, já que não houve limitação do direito de ir e vir. Moraes também destacou que Silveira desrespeitou reiteradamente as determinações impostas pelo STF, circunstância que levou à instauração de inquérito próprio para apurar violações do monitoramento eletrônico. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o governo Lula. Desta vez, os alvos foram as questões ambientais. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse agora que o atual chefe do executivo, Luiz Inácio Lula da Silva,
trai os brasileiros e fica de cócoras para as exigências dos mais ricos. Deu a declaração em publicação nas redes sociais ao comentar sobre a preservação ambiental no Brasil e os interesses das nações mais ricas. Bolsonaro também fez referência às queimadas na Amazônia e às críticas recebidas sobre o tema durante seu governo. Segundo ele, o debate sobre a política ambiental nunca foi pautado na preservação do meio ambiente, mas na imposição de uma agenda de interesses de outros países. Disse ainda que a histeria da mídia e de ativistas de outrora e que hoje se calam enquanto a Amazônia torre em chamas, escancara que nunca foi por meio ambiente. De janeiro a setembro deste ano, o programa Queimadas registrou 57 mil focos de queimadas na Amazônia. Atualmente, rios do Amazonas também enfrentam uma seca severa. A crise hídrica na Amazônia já é considerada a pior dos últimos 43 anos na região, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Contra a seca na região norte, o governo Lula anunciou o adiantamento de R$100 milhões em emendas parlamentares para o Amazonas e a implementação de ações emergenciais. Para combater os incêndios, o Executivo enviou brigadistas e conduz ações de prevenção na região. E o Cerrado é um ecossistema de extrema importância para a preservação do meio ambiente. Apesar disso, o desmatamento cresceu na região em 2023. Pouco conhecido internacionalmente, o Cerrado brasileiro é a savana com maior biodiversidade do planeta, chamado de Caixa d'Água do Brasil, por abrigar nascentes de importantes rios da América Latina, é considerado tão importante quanto a Amazônia para a preservação do planeta. Apesar disso, as pradarias de árvores, de troncos e galhos retorcidos estão desaparecendo rapidamente, com um desmatamento recorde nos últimos meses, diante do avanço dos cultivos de algodão e grãos. Que certamente andamos muito no limite. Isso se demonstra na perca de muitas espécies, na mudança da situação hídrica muito evidente, na queixa até de fazendeiros que a polinização das plantas está perturbada. Todos esses ciclos vitais da natureza, quando eles quebram, toda a corrente se quebra. A região é hoje um celeiro do mundo que transformou o Brasil no maior exportador de soja, de onde saiu metade das mais de 155 milhões de toneladas do grão que o país produziu em 2022. Mais da metade do cerrado está ocupada por cultivos atualmente. Para cultivar neste solo arenoso, pobre em nutrientes, produtores investem pesado em sistemas de irrigação, fertilizantes e pesticidas financiados por gigantes globais de matérias-primas. Eles acabam com tudo e a gente vai viver de quê, né? Aí vamos acabar morrendo de fome se Deus não tiver piedade de nós e os governantes que não tomar providência para ajudar a barrar essa desmatação. E hoje a gente está consumindo muito veneno, por isso está dando muitas mortes de cães dessas águas que está vindo aí dos venenos que está batendo nas áreas em cima, bate na soja, no milho, no algodão. E aí a gente está consumindo esse monte de veneno. Especialistas advertem que a irrigação e a degradação do solo estão secando a região. Um estudo estimou que a vazão dos rios diminuiu 15% em relação à média histórica e pode encolher mais de 30% até 2050. Enquanto o governo Lula cumpre a promessa de reduzir o desmatamento na Amazônia, a destruição aumentou 27% no Cerrado desde o ano passado. E daqui a pouco, gestantes negras são as mais sujeitas a mortes por hipertensão e diagnósticos de sífilis e HIV. E funcionários da GM em São Paulo entram em greve por tempo indeterminado após demissões por telegrama. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Fique com a gente.